Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos aqui para o terceiro encontro, né, do Grupo Geral da Academia Goiana de Estudos Tributários. Gostaria, nesse primeiro momento, de agradecer a nossa convidada, a doutora Camila Tapias. É uma honra ter um dos maiores nomes aí do Brasil, né, hoje nos agraciando com o seu conhecimento, né, sobre a reforma tributária e os impactos aí do PLP 108, né, sobre o contencioso Eu administrativo só estudar isso tributário, aqui. tá? Eita. E, bom, deixa eu retomar que eu estava silenciando aqui. Gostaria também de agradecer a presença da minha diretoria em nome do Dr. Hélio Mauro de Andrade, agradecer aos nossos queridos membros que em todas reuniões estão aqui sistematicamente comparecendo, em nome da nossa querida doutora Camila, tá bom? Doutora Gláucia e os demais aí que estão adentrando ao grupo, tá bom? E pessoal, aqui breves considerações sobre a nossa academia. Eu vi que entraram, né, muitos novos membros, tá? Aqui no nosso grupo. A nossa diretoria, ela é formada por mim, Frederico Medeiros, muito prazer a vocês que ainda não conheço. Eu sou o presidente da Academia Goiana de Estudos Tributários. Temos a nossa vice-presidente, a doutora Ana Carolina Seba, que hoje foi tomada pelas suas atividades do doutorado, né, comum, como eu me ausento às vezes também, no doutorado, e o nosso secretário-geral, doutor Hélio de Mauro Andrade, ok? E gostaria também de compartilhar com vocês o nosso recém-criado grupo, né, o núcleo do agronegócio, tá? Composto aí pelo seu coordenador geral, doutor Leonardo Amaral, tá bom? Uma das maiores referências também aí no direito tributário do agronegócio. Também grandes nomes aí, também referências, o doutor Leonardo Scopel e o coordenador executivo, o doutor Luciano Faria. E meu camarada Hélio, quem você puder me auxiliar em silenciar alguns colegas que estão entrando e deixando o microfone aberto, tá bom? Tá E ótimo. sobre hoje, né? Hoje é o nosso terceiro encontro, né? Do nosso grupo geral. Hoje teremos aí a exposição da professora Camila Tapas, né, que é uma das maiores referências no assunto sobre reforma tributária atrelada ao contencioso administrativo federal. E sem maiores delongas, eu gostaria de passar a palavra para o nosso secretário-geral, Hélio Mauro, que já está com o currículo da doutora Camila em mãos para apresentá-la e iniciar, né, a sua condução e passar a fala aí para a doutora Camila. Doutor Hélio Mauro, professor Hélio Mauro, com Vossa Excelência a palavra. O microfone, isso. Estava acabando de ministrar uma aula aqui na graduação online e já corri aqui para as nossas atividades da Academia Goiana. Gostaria só de saudar todos vocês, né? Geralmente terça-feira é um dia corrido, nós temos compromissos profissionais, compromissos familiares, e estar aqui às 8 horas da noite na terça-feira estudando o contexto administrativo tributário federal, que realmente o tema é muito bom, né? E a palestrante também é qualificadíssima, é uma pessoa que atua diretamente nesse contexto administrativo tributário federal, e eu tenho certeza que o nosso encontro vai ser muito proveitoso. Então, só para falar, dar um pouquinho, né, um mini currículo da doutora Camila, né? Doutora Camila é advogada tributarista, ela é aluna especial do doutorado de Direito Tributário pela PUC de São Paulo,
Ela é mestre em Direito Tributário pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e é coordenadora da Comissão Tributária do IBRADEMP. E também é diretora executiva do projeto Mulheres no Tributário, que é um projeto muito legal, né, que vem trazendo essa integração, né, das tributaristas de todo o país com o direito tributário. E uma questão aqui até que eu estava brincando na última vez que eu encontrei pessoalmente com a Ana, que é a vice-presidente aqui da Academia Goiana, eu falei assim, Ana, as mulheres vão dominar o direito tributário no Brasil. E ela riu demais, e ela falou assim, olha, é bem capaz que sim, porque é um grupo muito organizado, muito coeso, né, e bem bacana. Da última vez que eu tive notícia, vocês estão organizando um livro, né, Camila, doutora Camila? Agora Pois estamos é, olha, partindo para o segundo livro. para o segundo livro, olha que bacana, né, essas atividades que surgem como grupo, né, sempre descambam também para as atividades acadêmicas. Essa produção intelectual é algo muito importante dentro dessa perspectiva do direito tributário. E eu vejo com bons olhos isso. Então, saudando e agradecendo mais uma vez a disponibilidade, doutora Camila, e o seu tempo. Eu sei que a senhora tem uma agenda muito corrida. Eu passo a palavra para a senhora sem mais delongas. Muito obrigado. Bom, muito obrigada a todos. É uma honra enorme estar aqui hoje com vocês. Quando o Frederico fez esse convite, já tem um bom tempo, e esse dia chegou, eu estou super feliz. Bom, tem tanto tempo que eu agora já sou aluna normal do doutorado, agora já sou vice-presidente do Mulheres no Tributário, já tem até outras coisas já nesse tempo. Então, a gente vê que a gente aceita e fala, gente, eu vou aceitar uma aula, nossa, que longe o negócio chega, que é uma loucura. Então, assim, eu gostaria de agradecer muito a JET na pessoa do Frederico. Frederico, uma honra estar aqui. Agradecer ao Hélio também as palavras. Camila, minha amiga querida, maravilhosa, uma mulher super competente, que eu gosto muito. Ela sabe o quanto eu gosto dessa amizade dela e quanto eu prezo por essa amizade. Então, estou muito feliz de estar aqui entre amigos, né? O Frederico, ele já é de casa, já estou me sentindo super em casa aqui com vocês. Então, muito obrigada mesmo pelo convite. Frederico, eu fiz aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu fiz aqui alguns slides. Como o tema era processo administrativo tributário, eu fiz slides bem completos, tá? Eu não sei se eu posso, como é que eu posso passar isso, porque o que que acontece? Eu não sei, a gente acabou esquecendo de conversar sobre isso. As pessoas que estão aqui, se todas são tributaristas e já mexem com direito tributário e já manjam bastante de processo tributário, e aí a gente já pode começar com um passo maior, ou se a gente tem de todos os níveis e talvez valha passar de uma forma um pouco mais step by step, e aí depois eu circulo todo o material para vocês. O que vocês preferem? Professora, considerando o nosso público, que é bem miscigenado, mas todos, né, nós temos estudantes, né, o nosso trabalho ele é bem filantrópico também em oferecer o acesso ao direito tributário a esses estudantes. Hoje mesmo, Legal. né, já veio, se eu não me engano, tem já um público nesse sentido. Nós temos também advogados já de carreira aqui, auditores fiscais, procuradores e até magistrados, mas por enquanto eu não vi nenhum dos magistrados que nós temos no grupo. Nós temos 295 no grupo principal e 148 no do agronegócio, mas é bem miscigenado. Então, Tá, todo step by step é bem válido, tá, professor? Até então mesmo bora. porque tem advogado que ele quer que a prática, enfim. Todos nós, né? Então, fica à Joia. vontade, Então, professor. eu vou passar o processo administrativo, o que ele é hoje, o que a ministra Regina Helena Costa e a comissão de juristas quis que ele fosse,
o que veio no PLP e o que eu acho que vai acontecer. Aquela miscelânea bonita do direito tributário no Brasil, né? Delícia. Vamos ter trabalho até o resto da vida. Então, vamos começar, pessoal. E depois eu vou disponibilizar. Eu fiz muitos slides, mas bem detalhados. O que eu vou fazer? Eu não vou passar por todos, até para dar tempo da gente conversar sobre o que pode ser e o que está vindo com a reforma tributária. A Vanessa está falando que se eu posso mandar os slides no grupo. Depois eu mando para você, então, Frederico, eu mando para a Camila, e aí você disponibiliza, por favor. Então, vamos lá. Professor, eu posso só sugerir, ó, exibir configurações, é porque está no modo de apresentador, para alterar. Ah, é verdade. Então, pera lá que eu vou tirar as minhas duas telas. Perfeito. Aí Pera maximiza para lá. todos nós aqui. Só um minutinho. Agora a gente vai. Eu tirei. Isso. Pronto. Agora só. Aê, agora sim. Maravilha. Joia. Obrigado. Então, vamos começar, pessoal, falando um pouco do processo tributário administrativo. E aí, deixa eu só tirar isso daqui. Pronto. O que é o processo administrativo tributário? É a forma pela qual a administração pública, e nesse caso aqui a gente está falando de Receita Federal, ela vai manifestar o inconformismo dela com alguma coisa, tá? E o processo administrativo fiscal, e eu vou falar especificamente o federal hoje, ela pode se originar por duas formas. O lançamento de ofício, tá? Que nada mais é do que, ou eu, enfim, mandei a minha declaração de imposto de renda da minha empresa, houve um casamento de informações lá na Receita Federal, uma coisa interna, ela foi lá, gerou um auto de infração eletrônico e eu recebi por meio do meu ECAC. O ECAC é aquela plataforma na Receita Federal que eu recebo todas as informações lá, recebo e-mails, auto de infração, lá constam os documentos que eu transmiti, tá tudo lá. Ou então, também um lançamento de ofício, o fiscal ele fala: tô achando que a dessa doutora Camila aí tá, que amiga da outra Camila lá, ela está alguma coisa lá acendeu a luzinha da Receita Federal. Não sei se foi alguma coisa que ela transmitiu, não sei alguma informação que ela deu. Não sei se foi também alguma informação que a Receita Federal recebeu de outras receitas federais no mundo, e isso acontece muito, tá? Que são as trocas de informações internacionais, porque hoje a gente vive num Big Brother e existem trocas de informações entre países, tá? E aí são trocas de informações ou sob demanda, ou trocas de informações mensais ou por um determinado período, então isso é muito normal. E aí o fiscal foi lá na minha empresa, falou: Camila não está pagando COFINS. Lanço o auto de infração para cobrança. Só que o processo administrativo ele também pode começar por meio da negativa da Receita Federal quando eu mando uma perder-conta. Então, eu quero fazer uma compensação ou eu quero pedir uma restituição. Quando a Receita Federal ela diz: Camila, nem morta que você vai fazer essa compensação que eu vou autorizar isso, eu vou receber um despacho decisório e aí vai começar o processo administrativo tributário, porque eu vou apresentar um despacho decisório. Tá? E o processo administrativo fiscal, ele é composto por esses dois momentos. Então, é o ato da fiscalização, que ela vai formalizar a exigência fiscal, só que o inconformismo do contribuinte face a essa exigência fiscal faz com que ou ele apresente uma impugnação ou ele apresente uma manifestação de inconformidade. Tá? E aí, para que se inicie a fiscalização, e eu vou passar essas partes muito rapidamente, tá?
Para que se inicie a fiscalização, o fiscal ele precisa apresentar, ele precisa ter um mandado de procedimento fiscal que lá vai mostrar. Então, eu cheguei eu, fiscal Camila, cheguei na empresa da Camila, minha xará, e eu tenho que estar munida de um mandado de procedimento fiscal que lá vai estar. Boa noite, meu. Vai lá, querida. E lá vai estar qual é o tributo, quais são os períodos, qual o prazo de realização do procedimento fiscal, porque se o fiscal vai lá falando que ele vai ver PiscoFins e ele acha alguma coisa de imposto de renda, ele não pode abrir fiscalização do nada lá e começar a fiscalizar e autuar por imposto de renda, tá? Então, isso ele não pode, ele precisa abrir uma fiscalização específica, e aí ele vai voltar com um novo mandado de procedimento fiscal na mão para que ele possa fazer essa autuação, essa análise e autuação. E aqui eu coloquei para vocês a cara do termo de início da fiscalização, a hora que o fiscal chega lá, e aí, a hora que ele chega lá, ele lavra o termo de início de fiscalização, com todas as informações. Olha lá que eu falei para vocês, ó, tributos, PiscoFins, isso daqui o meu cliente recebeu na semana passada, tá? Período 2020, de janeiro a dezembro de 2020. E aí, pedindo todas as informações que são necessárias. E nisso começa a fiscalização. E quando o fiscal chega na tua empresa com mandado de procedimento fiscal, iniciando uma fiscalização, o contribuinte ele perde a espontaneidade. Lembrando lá daquelas aulas do nosso da nossa graduação, né, que a gente aprendeu direito tributário muito pouco, aliás, quase nada a gente aprende de direito tributário na faculdade. E aí, artigo 138, parágrafo único do CTN. O que ele diz? Eu posso me declarar, essa é a declaração burro de ser. Adoro a declaração burro de ser, porque a gente pode errar, a gente é humano. Então, Receita Federal, tá aqui, errei, devo, não nego e vou te pagar. Vou te pagar por meio de uma denúncia espontânea. Eu pago o imposto que eu devia, apenas com juros, sem multa. Só que a hora que o fiscal chega na minha empresa, abre o termo de fiscalização, eu perco a minha espontaneidade. Eu não posso mais pagar o tributo sem a multa. Tá? Eu perco totalmente a espontaneidade. E aí existem algumas formas de readquirir a espontaneidade, e isso daqui está tudo no decreto 70235. Então, o mandado de procedimento fiscal ele pode ficar aberto por 60 dias, mais 60. No dia 121, e ele não autuou, eu readquiro a minha espontaneidade e eu volto a poder pagar com o desconto, sem a multa, só o tributo e os juros. E aí eu estou deixando aqui, pessoal, tudo o que vocês vão precisar olhar na lupa, né? Então voltem a esses slides. Puxa, a Camila falou isso, a Camila falou aquilo. Vocês têm meus e-mails. O Frederico e a Camila têm meu celular. Eu estou super à disposição, tá? E aí, quando o fiscal ele chega na tua empresa, é dever do contribuinte colaborar com o fisco. Ponto. Até porque, se ele não colabora com o fisco, ele está sujeito a uma multa de 225% do imposto devido. Então, assim, é muito complexo, tá? Quando é que eu posso falar, fiscal, eu vou me manter em silêncio? Quando ele vem na tua empresa, e aí tem Caixa 2, lavagem de dinheiro, todos esses crimes tributários que têm consequência criminal. E aí eu tenho o direito de silêncio, eu tenho o direito de não falar nada. Então, se é na minha empresa... Gente, eu adoro contar as histórias do meu pai. Meu pai, ele tinha uma empresa em 1830 que se ele tivesse alguma coisa
por dentro, ele só tinha caixa 2. A empresa dele era um caixa 2, óbvio, perdemos tudo, passamos fome, foi uma coisa horrorosa. Estamos aqui hoje, né? Trabalhamos bastante, mas enfim, a gente perdeu tudo na vida porque a vida dele era fazer caixa 2, né? Porque, gente, naquela época era muito normal. Então, eu até passo pano, até porque é meu pai, eu acho que a gente também tem que passar pano para os pais. Porém, se um fiscal da Receita Federal chega na empresa do meu pai e ele sabe que aquilo vai ter ele saberia que aquilo ia ter consequência criminal. Ó, não falo nada e deixo acontecer. Então, isso é a única exceção. De resto, você vai tomar uma multa de 225% na cabeça. E só abrindo uma parte, voltando para o meu pai, depois da gente perder tudo em 1994, e eu tenho certeza que tinha gente que não era nascida naquela época, eu tinha 12 anos, ele desistiu, não trabalhou mais, e eu acho que por isso que eu acabei enveredando para o direito tributário, porque eu vi muita coisa errada na minha vida, né? E todas as implicações que geraram disso. Então, assim, por isso que eu sou redondinha, chata, cliente meu não tem caixa 2, não tem. Tudo que for mais redondo possível sou eu, gente, porque eu já sofri muito na minha vida, vocês imaginem. E aí, e eu falo muito, tá? Aliás, que oração, porque. Vamos lá, porque. Mas agora eu vou correr. Aqui tem umas informações aqui que são coisas que a gente não vê o tempo inteiro. Então, elas são legais. O resto que vocês vão. Tem um pedaço aqui que vocês já estão descolados. Camila, o meu cliente fica me infernizando por quanto tempo que eu preciso guardar os livros. Chegou um fiscal lá, de quanto tempo para trás ele pode pedir? É aqui, 195, parágrafo único, são 5 anos, tá? A gente sempre pensa em prescrição e decadência, tá? Prescrição e decadência a gente geralmente conta, né? 5 anos. Então, assim, se o teu cliente te perguntar quanto tempo tem que guardar os livros, 5 anos. Só que 5 anos, se você foi autuado, você vai ter que morrer abraçado com esses documentos. Não adianta você jogar fora os documentos que vão servir de base para você no judiciário. Então, assim, se depois de 5 anos a fiscalização não veio, isso muito quando era papel, né, gente? É muito meu tempo, mas assim, ainda existem muitas coisas em papel, existem muitos documentos, existem muitos contratos, muita coisa em papel. Passou 5 anos, descarta. Se você foi autuado, não descarta. Você vai morrer abraçado com todos esses documentos até finalizar o processo administrativo, não, porque dependendo do que acontecer na sua vida, você vai ter longos anos ainda no judiciário e você vai precisar desses documentos. O auto de infração, então, ele formaliza essa exigência fiscal, tá? O artigo 142, ele traz exatamente o que precisa ter no auto de infração, e eu já coloquei aqui. Antigamente, era muito normal eu conseguir derrubar auto de infração, porque ele não trazia a disposição infringida, não trazia descrição de fatos. Hoje a gente ainda vê isso no previdenciário, tá? Previdenciário ainda não é tão rebuscado quanto receita, não receita, quanto a parte tributária mesmo, tá? Pessoa física, a gente ainda vê bastante isso, então a gente consegue derrubar alguns autos de infração por conta disso. Hoje em dia, os fiscais estão zilhares de vezes melhores do que há 5 anos atrás. Então, assim, certamente isso daqui não vai acontecer. Muito. O auto de infração, o que ele é? Ele é a soma do tributo devido, mais os juros e mais a multa punitiva. O artigo 44 da 9430, ele traz exatamente quais são essas multas, e eu comentei com elas agora, sobre elas agora. Regra geral, um auto de infração tranquilo, sem crime, ele vai vir com 75%. Se for nesse caso que eu comentei com vocês, de eu apresentei a Perdecomp, a Receita falou, você não pode compensar isso, e eu recebo um despacho decisório, ela vai me cobrar 50% do valor, tá?
Esse percentual de 75%, que ele é regra geral, ele pode ser majorado, e isso é legislação nova, tá? Se tiver indício de crime contra a ordem tributária, hoje em dia é 100%, antes era 150%, era bem gravoso, bem penoso. E 150% se houver reincidência. Camilo, o que é reincidência? Não sei, não faz pergunta difícil. Os tributaristas não sabem responder, isso daqui é legislação nova. Reincidência uma, duas vezes? Uma só? Não sei. Não sei, gente. Ainda estamos num processo complexo, porque isso é uma legislação nova e que ainda foi atropelada por uma reforma tributária do consumo nesse meio. Necessariamente, se você foi autuado com indício de crime contra a ordem tributária, então, se você recebeu um auto de infração com 100% de multa, sim, ele é indício de crime contra a ordem tributária, e necessariamente o Ministério Público vai receber uma cartinha falando, ó, estamos averiguando isso daqui. O que quer dizer? É uma representação fiscal para fins penais. O que isso quer dizer? Que ao final do processo administrativo, se o contribuinte perder, aí sim vai começar a andar a parte criminal. E aí, isso daí é uma outra aula que eu vou dar, porque isso daqui e já estou aqui falando para o Frederico. Frederico, me chama porque a gente vai falar de penal no direito tributário. Mas isso é uma outra coisa. O que é importante vocês saberem agora? Não vai ter problema criminal enquanto o processo administrativo estiver correndo, tá? Não vai. E aí, o que eu falei para vocês, se o contribuinte engraçadinho, e aliás, no mês passado, o meu cliente recebeu uma multa dessa de 225%, porque ele achou que ele não precisava de advogado para responder à fiscalização, e ele respondeu o que ele quis. Ele embolou a fiscalização de um tal jeito que eu leio o auto de infração, eu não consigo nem identificar que é para ele, porque assim, os caras não entenderam o que a empresa fazia, de tão bololô que ele fez na história. E aí, obviamente, multa linda de 225%. Vamos derrubar? Vamos. Mas assim, dá uma dorzinha, né? Dá uma dorzinha, porque a gente vai ter que falar que o fiscal não fez um bom trabalho, que ele poderia, por outros meios, ter obtido as informações que ele precisava, que era só olhar no contrato social que estava lá o que a empresa fazia. Então, assim, é nessa linha. Mas se você não consegue derrubar uma multa de 225 no administrativo, imagina que eu vou precisar ir para o judiciário garantindo o principal, garantindo os juros, garantindo os 225% e mais 20% da hora que inscreve em dívida ativa. Então, assim, é um valor lotérico. Pessoal, eu não estou acompanhando o chat. Frederico, se você, se tiver alguma pergunta aqui, vocês podem fazer, tá? Me interrompam, pode abrir o áudio. Para mim, eu sou super tranquila. Perfeito. E aí, pessoal, a hora que o contribuinte ele recebe a intimação, ele tem três possibilidades, tá? Puxa, errei, fato, isso daqui é devido, eu não tenho o que fazer. Eu posso pagar, eu tenho uma redução da multa de 50%, e se eu resolver parcelar, parcelamento ordinário, 60 parcelas, eu tenho uma redução de 40% da multa de ofício, tá? Eu posso me defender. Segunda possibilidade, eu me defendo em 30 dias, hoje ainda é 30 dias, dias corridos, ou então não faço nada, vai chegar uma cartinha lá de cobrança amigável, e se você não fizer nada com essa cartinha de cobrança amigável, vai ser inscrito em dívida ativa, e aí você vai ser citado da execução fiscal, tá? Se eu me defendo apenas de um pedaço do que eu estou sendo, autuado, então assim, eu fui autuado de imposto de renda e IPI. Se eu só defender imposto de renda, o IPI vai para cobrança em apartado. Você vai dar revelia, cobrança amigável e inscreve em dívida ativa, tá? Então, assim,
Só que se eu apresento a defesa administrativa, eu suspendo a exigibilidade do crédito. Olha lá, artigo 151 do CTN, tá? E é a mesma coisa, inclusive, para a questão criminal. Se eu entro com auto de infração, eu suspendo a exigibilidade do crédito, a parte criminal ela não vai poder andar. E, na verdade, ela não vai poder andar por quê? Para que eu, de fato, seja punido criminalmente, não basta só indício. Ninguém é preso por indício. Olha lá quem? Gustavo Lima, já foi revogada a prisão dele. Esquece, volta de Miami, bonitão. Vem aqui fazer, como é que chama o show dele? Não lembro como é que chama o show dele. Volta, aquilo lá era só indício, né? Então, assim, pode voltar, ninguém é preso só por indício. E aí, se eu recebi um auto de infração, eu não posso, não façam isso, entrar com uma ação judicial. Aí eu vou entrar, eu vou me defender administrativamente, só que eu vou impetrar um MS para me resguardar. Não, não pode. Se eu entrar com um auto de infração, se eu entrar com um mandado de segurança, por exemplo, durante a fiscalização, eu renuncio à instância administrativa. A instância judicial, ela tem supremacia, tá? Se eu recebo o auto de infração e eu sou autuada e eu entro com mandado de segurança, eu desisto de qualquer recurso. Se em qualquer momento do processo administrativo eu impetrar um mandado de segurança, eu estou desistindo da esfera administrativa, tá? Isso é bastante importante. E aí é que eu falo do julgamento em primeira instância, então eu decidi impugnar essa decisão. Aqui eu coloquei porque o seu processo ele vai ser distribuído para alguma delegacia de julgamento no Brasil, certamente aqui estiver com menos trabalho, isso daqui é normal. Aqui eu coloquei um pouco do que é o julgamento em primeira instância, mas nada mais é do que o chefe do fiscal que te autuou, ele vai julgar a tua impugnação. Então, a chance de ganhar em primeira instância beira o zero, tá? Porque é simplesmente uma revisão do próprio ato administrativo pela Receita Federal, né? Então, a não ser que haja um erro crasso, e eu falo, gente, pelo amor de Deus, vocês estão me cobrando 1 milhão, refaz o cálculo aí que você vai ver que é 500 mil. Isso eu já tive. Erros muito crassos, a gente consegue derrubar o auto de infração em primeira instância. Erros que não são crassos, qualquer outro tipo de discussão, o auto de infração vai ser mantido, tá? E aí eu coloquei aqui prioridade nos julgamentos, né? Então, se são casos muito altos, se são pessoas físicas com mais de 70 anos, se tiver indício de crime, né? Então, o auto de infração veio com 100% de multa, ele vai ter ele vai correr muito mais rápido do que os processos normais, tá? Então, ele vai ter prioridade do julgamento. E aí, o meu processo, ele foi julgado. Se ele foi favorável e o valor do auto de infração for maior de 500 mil, a Receita Federal vai recorrer, tá? Então, vai ter um recurso de ofício. Se a decisão ela foi desfavorável para mim, eu posso, ou eu pago com 30% de desconto da multa, ou eu faço um parcelamento com desconto de 30% da multa, ou eu interponho um recurso voluntário para o CARF em 30 dias, corridos também. Se eu não fizer nada, cobrança amigável e inscreve em dívida ativa. O CARF, ele é esse órgão paritário que julga todos os processos, todos os tributos federais, tá? Então, ele é composto pela segunda instância, que são as câmaras ordinárias, e pela terceira instância, que é a Câmara Superior. Eu coloquei aqui para vocês, rapidamente, como o CARF é dividido. Então, ele é dividido em primeiro, segunda e terceira. Não, peraí, terceira turma não, gente, é terceira sessão, tá errado aqui. Primeira, segunda e terceira sessão, eles têm 4 câmaras, que são essas turmas ordinárias, tá? Cada turma ordinária tem
6 julgadores, 3 representantes do fisco, 3 representantes dos contribuintes. Por isso que a gente fala que é um tribunal paritário. E a terceira instância é a Câmara Superior de Recursos Fiscais, aqui, ó, CSRF. E ela também vai ter 3 turmas. Essas turmas aqui, só para vocês entenderem, né? Na verdade, ela vai ter aqui 3 sessões. Aqui está escrito turma, mas são sessões. Primeira sessão julga imposto de renda pessoa jurídica, CSL, imposto de renda retido na fonte, antecipação e RPJ, simples, obrigações acessórias. Então, assim, tudo que é imposto de renda, CSL, vai para lá, tá? Segunda sessão, isso majoritariamente. Segunda sessão, pessoa jurídica, não, pessoa física, ITR, previdenciário, vai tudo para a segunda sessão. Terceira sessão, PIS, COFINS. Terceira sessão é todo o resto, gente. Tudo que tiver lá, multa de lixo, mentira, porque não tem multa de lixo federal, mas assim, tudo que for o resto vai para a terceira sessão. PIS, COFINS, IPI, crédito de presumível de IPI, CPMF, caso que ainda tenha antigo, IOF, CID, imposto de importação, imposto de exportação, tudo que é contribuição, taxa e tudo mais. Peraí que o Alexandre perguntou uma coisa aqui, ó. O Alexandre falou, mesmo um MS para prazos extrapolados? Não. A hora que extrapola o prazo... Filha, fecha, por favor, a porta aí para mim, querida. A hora que extrapola o prazo, eu já perdi o direito a acessar a instância administrativa. Aí eu posso impetrar. Se eu tiver qualquer chance ainda de estar dentro e de querer, dentro do prazo legal, discutir administrativamente, a gente não faz nada no judiciário. Agora, se eu perdi o prazo de uma impugnação, se eu perdi o prazo do recurso, corre para o MS, tá? Lindão. Sim, e aí o Frederico colocou aqui. Ótimo. E aí, a terceira sessão, ainda tem mais coisa. Olha aqui, gente, ó. Aduaneiro, antidumping, falei tudo o que são outras coisas, que não seja o IRCS, pessoa física, ITR, previdenciário, cai na terceira sessão. E é nessa terceira sessão aqui que vai cair, provavelmente, CBS e IS, tá? Contra a minha vontade, que eu acho que o CARF não tinha que julgar os novos tributos da reforma tributária, mas quem sou eu na fila do pão, né? Então, assim, é aí que vai cair. Aliás, se for para ser julgado pelo CARF, para mim tinha que ter uma quarta sessão. Vou voltar, já que é para falar e ficar com raiva. Esses tributos, PIS, COFINS, IPI, o IPI ainda para a Zona Franca de Manaus, quando acabar, né, quando eles acabarem, o IPI para a Zona Franca continua, mas assim, o PIS, COFINS e o IPI para todo o resto, a gente vai ficar, ó, anos e anos e anos discutindo isso. A terceira sessão vai abarrotar. Então, o presidente do CARF ainda não me ouviu, preciso ter uma conversa com ele mais de metida para presidente do CARF, pessoal metida para presidente do CARF, mas assim, bonitão, vamos abrir uma terceira sessão, vamos abrir uma quarta sessão, porque aí vai julgar a CBS e imposto seletivo, especialmente imposto seletivo, que é um bichinho novo para a gente, que ele tem uma semelhança, ele é o primo distante do IPI, ele precisava de uma outra sessão, porque vai ficar muita coisa, a gente vai ficar ainda por muitos anos discutindo no administrativo PIS e COFINS, muitos anos, né? Então, na minha visão, se não deu para fazer um tribunal novo para reforma tributária, pelo menos que a gente tenha uma quarta sessão. E aí, nessa segunda instância, que são, deixa eu ver o horário aqui, gente, para não passar vocês. Nessa segunda instância, que desse tribunal paritário, em que vão ter 3 julgadores dos contribuintes e 3 julgadores do fisco, o presidente ele é sempre
representante dos contribuintes, ele tem o voto no caso de desempate, tá? E presidente é sempre o fisco. A hora que eu gosto muito do Tribunal de Impostos e Taxas estadual aqui em São Paulo, porque câmaras ímpares, o presidente é fisco, câmaras pares é o contribuinte. O que quer dizer que a gente ainda tem uma chance muito boa de ganhar casos, né? Porque o voto de desempate pode ser de um presidente contribuinte, se você der sorte do teu processo cair lá. Então, assim, ele é interessante. Uma novidade quentíssima, recentíssima do nosso processo administrativo tributário são as modalidades de julgamento. Os julgamentos agora, eles podem ser por meio de reunião síncrona e assíncrona. Primeira, síncrona, é que a hora que a gente fala a modalidade síncrona ou assíncrona parece que é tudo a mesma coisa. Então, vamos lá. Síncrona, tá? Ela pode ser presencial, não presencial ou híbrida. O que isso quer dizer? Que eu conseguirei conversar com os julgadores. Eu posso fazer minha sustentação oral real time. Eles vão me ouvir, a gente vai debater, a gente vai discutir. Eu posso estar em Brasília, fisicamente, eu posso estar no meu escritório e cada contribuinte no seu, e cada julgador no seu escritório, ou eu posso um contribuinte, um julgador está no CARF, o outro está fazendo home office, né? E o que vai acontecer, vai começar a acontecer muito, até porque o CARF agora ele vem aceitando que as mulheres grávidas elas façam as sessões remotamente, né? Então, assim, isso vai acontecer bastante. Mas fato é que reunião síncrona, eu consigo conversar, né? E debater e fazer minha sustentação oral. O problema da reunião síncrona é o seguinte: para a primeira sessão, que é aquela de imposto de renda, eu só posso levar a julgamento síncrono, de reunião síncrona, processos com valor superior a 60 milhões. Na segunda sessão de julgamento, que é imposto de renda, pessoa física, previdenciário, ITR, por exemplo, 7,5 milhões. Na terceira sessão, que é PIS/COFINS, IPI, blá, 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 30 milhões. O que quer dizer que, abaixo disso, eu vou ter uma reunião assíncrona. O que isso quer dizer? É mais ou menos o que acontece hoje com o STJ. Eu vou precisar gravar a minha sustentação oral, não vai ter esse debate, né, que a gente está acostumado, e isso é muito ruim. Isso sim, eu mesma conversei com muitas pessoas, na verdade, estão conversando, mas é que eu encontrei o julgador, o Higino, que é o presidente do CARF, eu falei, Higino, pelo amor de Deus, gente, 60 milhões é muito alto, precisa baixar isso, né? Porque muitos julgamentos vão cair nessa reunião assíncrona. E a reunião assíncrona, voto no sistema eletrônico, vambora, julgando um monte de processo e, entendeu? Sem respirar. Não é bom. Não é bom, tá? É bom assim, é até um afago no coração, a hora que você tem a oportunidade de discutir, levanta a mão, olha, senhor relator, não foi bem isso que eu quis dizer, o caso, na verdade, é esse. A hora que eu estou numa reunião assíncrona, é muito difícil, aliás, quase impossível, ter esse tipo de interação. Os casos acima de 330 dias de demora, é possível. Entendi que sim. Eu vou pedir, Alexandre, para você abrir, daqui a pouquinho, abrir o seu áudio e fazer essa pergunta aqui dos 360 dias, tá? E a Vanessa falou que tristeza a extinção do Tite. Eu ainda acho que ele não vai ser extinto, tá, gente? Eu acho que assim, ele vai sofrer um processo de frankensteinismo para ele receber o IBS, tá? Mas não acho que vai ser extinto,
tá? Eu acho que, não, eu não acho que tinha que ser extinto, porque o ICMS é a mesma coisa de PiscoFins. A gente vai ficar longos anos da nossa história discutindo o ICMS. E quem vai julgar esse ICMS vai ser o Tite, né? E eu acredito que IBS vai cair lá também, embora tenha, vai ter toda uma estrutura, vai ser julgamento eletrônico, eu já vou falar disso daqui a pouquinho. Que embora não seja a discussão aqui, eu vou falar também de processo estadual municipal, porque IBS e tudo mais, né? Estou falando aqui da sustentação oral, isso daqui eu vou deixar para vocês, tá, pessoal? Para análise depois, senão não vai dar tempo de falar tudo. Julgamento no CARF, segunda instância, tá? Se eu perdi, na verdade, se foi favorável para mim, a outra parte pode interpor recurso especial ao CARF, tranquilamente. Se foi desfavorável, eu posso pagar sem redução de multa nenhuma, eu posso parcelar sem redução de multa nenhuma, só que eu posso interpor em 15 dias recurso especial, tá? E o recurso especial, lembrando, eu só consigo interpor recurso especial se eu encontrar uma decisão paradigma do CARF. O que é uma decisão paradigma? Eu vou achar em uma situação semelhante, tá? Então, é um caso muito parecido, mas tem que ser muito parecido mesmo, em que o CARF julgou favorável. E aí eu vou falar, CARF, olha aqui, ó. Vocês estão tudo doido? Em um caso semelhantíssimo ao meu, vocês deram outro entendimento. E essa decisão paradigma, ela não pode ter sido superada. Então, vamos supor que eu encontrei uma decisão favorável, eu preciso olhar se ela já não teve recurso e já não foi julgada em outra instância. Porque se o CARF já julgou em outra instância e já reformou essa decisão, ela não serve como decisão paradigma. E grande parte dos recursos especiais hoje em dia, na Câmara Superior de Recursos Fiscais, não são admitidos por conta disso, porque eles dizem, olha, isso daqui não é uma decisão paradigma. Não é exatamente esse caso o teu. Então, assim, isso acontece muito, tá? Então, aqui, falei o que é uma decisão paradigma. Se não cabe recurso especial, eu não achei uma decisão paradigma, encerrada está a fase administrativa na decisão de segunda instância, tá? E aí, se eu perdi, eu vou discutir no judiciário. Se eu ganhei, beijo pra galera, acabou, ninguém vai mais discutir isso. E aí, aqui eu falei de como são julgados, como é que são as súmulas do CARF. Gente, eu vou deixar aqui, deixei bastante coisa para consulta, para que vocês possam estudar como é que são geradas as súmulas do CARF, em que situações, como age o pleno do CARF, porque é ele que julga e instaura essas súmulas, tá? Mas isso é uma coisa que não é foco agora. Bom, acabou a esfera administrativa, tá? O que eu posso fazer? Então, acabou, eu perdi, CARF deu decisão desfavorável, o que eu posso fazer? Eu posso pagar o débito atualizado ou parcelar, e tudo isso que eu estou falando de parcelamento, gente, pode ser o parcelamento ordinário da Receita Federal, que qualquer um pode pedir, parcelado em 60 meses, não tem redução de nada, exceto se, nesses casos que eu falei, não quero apresentar minha impugnação. Se eu pagar em 30 dias, eu tenho aquele desconto de 50%, tá? A qualquer momento que não nesses 30 dias, logo depois, eu posso pagar. Eu posso entrar lá na Receita Federal, peço um parcelamento ordinário. Só que hoje, nos tempos atuais, o que eu faço? Eu vou olhar se a Receita Federal não tem nenhuma transação especial. Porque se ela tiver uma transação especial, é muito melhor e cabível
A mim é muito melhor eu entrar numa transação especial, que tem muito mais, eu posso parcelar em muito mais vezes, eu posso ter alguma redução da multa. Então, assim, bonitão, tá? Não é só o parcelamento ordinário. Eu coloco parcelamento ordinário porque a gente nunca sabe se tem uma transação aberta que caiba a gente, tá? Então, vamos lá. Acabou o processo administrativo, perdi no CARF, eu posso pagar. Eu posso ajuizar uma ação anulatória de débito fiscal ou impetrar o MS se não tiver necessidade de constituição de prova, tá? E isso daí também é uma outra discussão que o Fred também pode me chamar para a gente falar, tá? Nessa parte do judicial, como é que é, quando eu entro com anulatório, quando eu ajuizo uma anulatória, quando eu impetro um mandado de segurança, mas fato é que nessas situações, eu vou precisar de garantia do valor atualizado e integral, tá? Não tem como, também isso não é matéria para agora, tá? Mas saibam que, se eu precisar ir para o judiciário, eu vou precisar de uma garantia, porque se eu não garantir, a execução fiscal, ela vai para os atos constritivos, então ela vai penhorar bem, ela vai para Bacen Jude, aquela loucura louca, né? Que os clientes ligam, pelo amor de Deus, sofri bastante injúria. Eu falo, calma, calma. Quanto foi? Ah, caiu, me tiraram 15 mil, ótimo. Então, daqui, vamos esperar, porque daqui a pouco vai passar o Bacen Júri de novo, não deixa nada na tua conta. É aquelas coisas horrorosas que a gente sabe que o advogado tributarista tem que passar, gente. Né? Assim, a gente está falando aqui, está gravando, tudo bem, mas quem atua sabe que é assim mesmo. Então, coisa linda, não tem nada a esconder. Ou não faço nada. Acabou o processo administrativo no CARF, perdi bonito, não vou fazer nada, eu vou aguardar o ajuizamento da execução fiscal. O que vai acontecer? O valor que eu estava discutindo, ele vai ser inscrito em dívida ativa, ele vai ser acrescido em 20% dos honorários da procuradoria e encargos legais, e aí eu vou discutir via embargo de declaração, oferecendo algum tipo de garantia, tá? E tudo isso que eu estou falando para vocês, gente, é tudo muito rápido, porque tem N possibilidades nesses meios, né? Ah, eu faço isso, eu faço aquilo, garantia, tal, mas não é o nosso foco agora, tá? Nada impede que vocês me mandem mensagem se tiverem dúvida, não sei o que eu faço, blá, 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 faço isso, faço aquilo, o que eu faço? E aí a gente chega efetivamente na parte nova. Só que essa parte nova ainda ela está em discussão, tá, gente? Mas é importante trazer isso para vocês. O que acontece? Em 2022, a ministra Regina Helena Costa, ela criou um grupo de juristas, a comissão de juristas, ela falou, a gente precisa pensar no processo tributário, tanto o administrativo quanto o judicial. E isso engloba o quê? Arbitragem, mediação, solução de consulta, o CODECON, que é o Código de Defesa do do Contribuinte. Então, são acho que 7 ou 8 projetos de lei que foram escritos em 180 dias por essa comissão de juristas. Alguns já estão andando com mais rapidez, outros menos. Para o processo administrativo, especialmente, a atualização do processo administrativo está correndo, o projeto, né, de atualização do processo administrativo está correndo por esse PL aqui 2483. O que ele traz de interessante para vocês saberem? Traz muita coisa interessante, tá? Não vou falar em detalhes aqui. Eu deixei aqui para análise de vocês, tá? Depois, porque eu fiz um resumo bem bonitinho. O que é importante a gente saber? Esse PL está sugerindo que os prazos processuais federais, administrativos federais, sejam contados em dias úteis, seguindo a melhor prática do processo civil, tá? Então, contados em dias úteis, e suspensão do prazo processual
entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, aquela coisa linda, acabou o prazo, champanhe, feliz ano novo, adeus ano velho, adoro, adoro. É nessa vibe que eles querem transformar isso daqui. E eu acho muito legal, porque totalmente de acordo com o processo civil. Eles trazem os procedimentos, atualização de processo eletrônico, até de previsão de como são os atos eletronicamente, porque o processo administrativo hoje, o decreto 7235, ele é de 65? Me fugiu agora. Mas ele é muito antigo, né? Então, assim, precisava de fato ser revisitado. Você ia falar alguma setenta e coisa? dois, professor. 72, isso. 65 é o CTN. Então, ele foi muito bem atualizado, tá? Para o que a gente tem hoje, né? Para a nossa vida hoje, especialmente eletrônica. Então, essa questão de citação e tudo mais, os atos por meio eletrônico, eles trazem exatamente a questão de espontaneidade, isso daqui foi mantido, tá? Revelia, competência, eu vou deixar aqui tudo para vocês lerem, tá? Manifestação de impugnação, 60 dias, enfim, nada que nada que seja efetivamente muito novo, tá? Eles só foram atualizando e reverberando. E aí, esse PL e esses PLs, eles são de 2022. Só que, em 2023, nós tivemos a promulgação da Emenda Constitucional 132, revolucionando tudo que a gente sabia de tributação no consumo no Brasil e criando IBS, CBS e IS. O PLP 68, para o que a gente está discutindo hoje, né, ele é o responsável por falar dos tributos federais, CBS, tá? E aí, o PLP 68, ele é tristinho, coitado, porque ele não traz tanta coisa de como vai ser o contencioso administrativo federal. Por quê? Porque eles vão utilizar a mesma estrutura que existe hoje. Diferentemente de tudo que eu fui falar lá na Câmara dos Deputados e que dia 15 de outubro eu vou lá falar no Senado. Porque eu continuo achando que nós tivemos uma mudança estrutural muito grande no nosso direito material. O nosso direito processual tributário, ele tem que acompanhar essa mudança tão profunda. Não adianta eu ter uma cabeça diferente de CBS, só que eu julgar a CBS com as mesmas premissas de PIS/COFINS. São completamente diferentes. Ah, mas tem um rabichinho parecido? Não tem, não tem. Não tem, pouquíssimas coisas, mudou muito, né? O PIS/COFINS não é a CBS e eu não posso julgar CBS com a cabeça de PIS/COFINS. Então, na minha cabeça, e eu também não posso julgar o IBS sem ter o respaldo total da CBS, porque a gente está falando que são tributos gêmeos, que eles vão incidir sobre os mesmos fatos geradores. Então, como é que vocês imaginam que eu vendo o telefone, Camila, minha xará, comprou o telefone. Essa remessa, ela vai ter incidência, uma operação, tá, gente? Ela vai ter incidência tanto de IBS quanto de CBS. Vocês imaginam que essa bendita operação, uma operação que tem IBS e CBS incidindo, vem o Frederico, fiscal, ele vai autuar a CBS e vem o Hélio que vai autuar IBS. A CBS vai para o CARF, o IBS vai para o TIT, ninguém se conversa. Olha a loucura que vai virar a nossa vida, gente.
Quer dizer, já está uma loucura, mas assim, vai triplicar o problema, né? Então, não, eu precisava de um tribunal novo. Ah, mas por que que não bota tudo no CARF? Os estados não vão aceitar perder o IBS e ser julgado pelo CARF. Mas então, por que que não vai tudo para o comitê gestor julgar CBS e IBS? E vocês acham que a União vai deixar? Essa receita, a reforma tributária hoje, que a gente está vendo, ela é puramente marcada por disputa de poder e dinheiro. Por que que a gente tem um IVA dual? Por que que a gente é diferente da maior parte dos países que adotaram o IVA? Por que que o nosso é dual? Porque a União não quis largar o osso, Estado, especialmente os estados, não quiseram largar o osso, não chegaram a conclusão nenhuma, e tá aí, essa zona. O PLP 68, que fala que ele institui, né, os impostos, a IBS, CBS, imposto seletivo, a partir do artigo 323, ele traz como vai ser a fiscalização. Aqui, ó, já mata todas as minhas esperanças de felicidade e de um mundo bonito, todos convivendo lindamente nos campos verdes e floridos, a hora que fala que a fiscalização do cumprimento das obrigações tributárias vai competir, a CBS vai competir à Receita Federal e IBS, as autoridades integrantes do Comitê Gestor, Estados e Municípios e Distrito Federal. Então, assim, aqui matou tudo. Aqui ele está me dizendo que nessa única operação que eu vendi o meu celular para a Camila, eu vou ter 2 fiscais me autuando, 2 discussões correndo paralelamente. Mais do que isso, pode ser que eu seja primeiro autuado pela CBS e esteja correndo, e só depois, dentro, obviamente, do prazo decadencial, que venha Estado e município me cobrar. Olha a loucura, gente. E aí, a única possibilidade de ter uma fiscalização conjunta, e isso quem vai falar aqui é o próximo artigo, é o 325, que ele fala, olha, para processos fiscais de pequeno valor, que a gente também não sabe o que é, e que a gente sabe que direito tributário nunca tem pequeno valor, quando for pequeno valor, a Receita Federal e as administrações tributárias de estados, Distrito Federal e município, eles poderão celebrar convênio para delegação recíproca da atividade de fiscalização. Por que para processos de pequeno valor? Falei muito isso na Câmara dos Deputados. Eu vou infernizar a vida dos senadores de novo com isso. Por quê? Não faz sentido. E aí, artigo 326. Oi? Exatamente, tá sem carro nenhum lá, né? Que o Gol vem para cá. Não era comigo. Tudo bem. Não, perdão, Pedro pessoal, Emanuel, fica fechamos o tranquilo. microfone. Não, fica tranquilo. Eu só tenho medo, gente, real, dessas pessoas, sei lá, saírem falando coisa errada, né? Ouvindo música que não devia. Eu tenho medo dessas coisas aí. E o artigo 326, ele fala o único artigo de contencioso administrativo federal no PLP 68 é esse daqui, 326, falando que o Ministério da Fazenda e o Comitê Gestor, para processos de pequeno valor, eles vão poder celebrar convênio para julgamento do contencioso administrativo referente ao lançamento de ofício de IBS e CBS. É o único. Por quê? Eles vão utilizar a mesma estrutura do CARF. Presidente do CARF, Higino, já falou. CBS e imposto seletivo vão ser julgados pela terceira sessão. Então, assim, só. E aí, a gente pula, e aí, que oração, gente? Juro, mais 5 minutinhos, tá? Prometo. Prometo. Agora, fica à vontade. Não, 5 minutos, e aí eu já falei tudo, porque eu passei umas coisas mais rapidamente, mas tá tudo aqui. E depois eu vou ler o que estão falando no chat. O PLP 108, não se enganem, ele não é de processo federal, tá? Eu vou colocar ele aqui porque eu adoro falar mal dele e ninguém tá falando dele. Mas ele é unicamente para contencioso administrativo estadual e municipal. Por quê? O PLP, ele institui o comitê gestor,
e ele fala de todo o processo administrativo tributário relativo ao lançamento do IBS. Tá? Então, assim, ele não traz nada de processo federal. Só que eu coloquei aqui para vocês os principais pontos do PLP 108, porque de fato ele muda bastante, tá? O que a gente tem hoje no TIT e nos tribunais estaduais. Mas eu coloquei aqui muito mais para vocês entenderem que eles não se conversam. Quem escreveu 68 nunca se falou com quem escreveu o PLP 108, que nunca tinha lido as propostas do comitê, da comissão de juristas que foi coordenado pela ministra Regina Helena Costa. Isso daqui é coisa de louco, tá? E eu peguei só alguns pontos mais importantes para a gente olhar, que são artigo 73, isso daqui de novo, gente, se vocês forem encaminhar isso daqui para alguém, falar, gente, mas essa mulher é louca que está falando de processo administrativo federal e enfiou o PLP 108 no meio. Botei em amarelo aqui para vocês não falarem, não mostrarem que eu sou louca, tá? É só porque olha a loucura total e restrita que nós estamos passando, ou que nós iremos passar caso essa doideira passe pela Câmara, pelo Senado, volte para a Câmara, passe e seja sancionado. Bom, o que esse artigo 73 ele fala? Ele joga para dias úteis. Opa, temos alguma coisa aqui interessante. Por quê? Prazos em dias úteis estão previstos no PL da Comissão de Juristas. Tá legal, muito legal. Qual é o problema? Se a minha operação de venda do meu celular para minha xará Camila for autuada, e ela vai ser autuada pela CBS e pelo IBS, a hora que ela for se defender da CBS, ela vai contar o prazo em dia corrido. Porém, a hora que ela for se defender do IBS, ela vai contar em dias úteis. Outra coisa surreal, prazo para impugnação é de 20 dias. Então, se essa minha operação de venda do meu telefone para minha xará for autuada, para CBS, eu vou ter uma impugnação de 30 dias contados em prazo corrido. Para o IBS, eu vou ter de 20 dias em dias úteis. Eu vou ter que ficar, isso se eles forem, obviamente, autuados em momentos parecidos, né? Então, assim, olha o tanto de coisa que eu já estou tendo que pensar. Os coitados dos tributaristas que já enlouqueceram com a planilha de prazo. Estagiário, então, não vai nunca mais saber o que ele tem que fazer com aquela planilha de prazo absurda. Porque se a gente que está no dia a dia já não sabe, imagina como é que a gente ensina essas crianças que estão chegando nas nossas vidas. Provas. Adoro essa parte das provas, gente. Se eu for autuada por CBS e IBS, na CBS, se eu não tiver todos os documentos na impugnação, eu posso juntar ao longo do processo, porque eu vou falar da verdade material, e está sempre sendo aceito. Eu nunca tive nenhum problema em aceitação na esfera federal de documentos depois do prazo de 30 dias. Verdade material, quem quiser, eu tenho um tópico pronto para vocês jogarem na impugnação falando isso, ó. Lindo, CBS. A hora que eu for apresentar a defesa no IBS, se eu não apresentar com a impugnação, só depois de morta. Aliás, nem depois de morta. Então, ó, justa causa, força maior. Eu tinha eu tive quando no meu último escritório, eu tinha um cliente que ele falou que ele não podia apresentar os documentos para fiscalização porque tinham caído todos na piscina. E ele tinha perdido todos. Então, ele não tinha o que apresentar. Isso é força maior? Isso é um fato superveniente? Gente, o que iria acontecer? Precluir, eu não posso apresentar nada. Para a CBS eu posso, para o IBS eu não posso. Olha que bonito que tá essa loucura que a gente vai viver se mantiver dessa forma.
Bizarrice. PLP 108. A autoridade lançadora, ela pode alterar o lançamento efetuado. O que quer dizer? Eu fui autuada pelo IBS, eu apresento a minha impugnação, o fiscal vai lá e fala, oh, que loucura! Vou arrumar esse auto de infração aqui porque ela está alegando de nulidade. Que beleza, vou ajustar. Onde existe isso? Onde existe uma reratificação dessa forma? Só que para a CBS eu não tenho, graças a Deus. Mas isso não existe. Então, assim, lembrando, a mesma operação de venda do meu lindo telefone para minha querida amiga Xará Camila. Mesma coisa. Procedimentos totalmente diferentes. Onde estão os tributos gêmeos? Eles não são só não gêmeos, como eles não são univitelinos, são bivitelinos de pais diferentes. É a mesma coisa quem assistiu o Pedaço de Mim, que está passando no Globoplay, que a Juliana Paz, ela teve um filho, não, dois filhos de pais diferentes, gêmeos. É isso. É essa loucura que a gente está passando. E aí, já finalizando, olha que loucura. Aliás, não sei como é que eu ia esquecer disso daqui. Para o IBS, gente, os julgadores de IBS, eles não vão poder afastar a aplicação da legislação com fundamento de inconstitucionalidade ou ilegalidade. Para que vai servir o julgamento administrativo na esfera estadual municipal, minha gente? Vocês imaginam que um julgador... Você imagina no CARF. O CARF, a hora que ele... O CARF, o Tite, se existe uma lei, por exemplo, estadual, que ela é inconstitucional, o julgador do Tite, ele vai falar, olha, o auto de infração ele não pode ser mantido. Eu afasto o auto de infração porque essa legislação aqui, ela é inconstitucional. Agora, o julgador, eu não sei o que ele vai fazer, gente, porque se ele não pode fazer isso, o que ele vai fazer lá agora? Vai julgar o quê? Ele vai lá passeio, né? Vai lá receber o salário dele, porque não vai servir de nada. Ele só vai chancelar o que o fiscal autuante fez. Olha que tristeza isso. Só que na CBS não. Na CBS não. Ele vai continuar podendo o julgador afastar a aplicação da legislação tributária sob fundamento de inconstitucionalidade. Aí, pessoal, com isso, uma última coisa, que era uma outra bizarrice, mas essa foi ajustada, tá? Eu não achei ainda a última das últimas, o último dos últimos redações do PLP 108, porque a terceira instância, ela não tinha, de acordo com o PLP originário 108, ela não tinha a presença de representante dos contribuintes na Câmara uniformizadora, na terceira instância. Bizarro, né? E aí agora, depois de tanto, a gente encheu o saco. Isso vai mudar. E aí, pessoal, com isso, eu encerro tudo que eu trouxe aqui hoje. E eu trouxe bastante coisa e eu estou muito feliz que a gente conseguiu trazer tudo em um pouco mais de uma hora. Tem muito tema aqui. Eu vou desligar com vocês, eu já vou mandar esses slides, que aí eles estão bonitinhos, explicadinhos. Camila, não entendi isso e aquilo. Não tem problema, me manda mensagem, me manda e-mail, me manda WhatsApp, para que a gente possa tirar todas as dúvidas. Alguma pergunta que tenha ficado pendente, Frederico? Professora, primeiramente eu gostaria de parabenizar. Nossa, que aula excelente, brilhante, tá? Eu acompanho seu Instagram, sua movimentação, mas a princípio a minha querida e eterna professora Mauritânia já tinha falado, né? Da Maravilhoso. senhora, das qualidades das aulas, dos cursos, enfim. E agora, prova disso, né? Até mesmo no grupo aqui, a
A gente teve vários elogios, né? Estamos tendo aqui também no chat. No pico nosso, atingimos 33 pessoas, tá, professora? E é sinal que, assim, a JET é muito nova, né? Foi criada esse ano e os nossos encontros começaram agora no segundo semestre. E foi recorde público a princípio, 33 pessoas ao vivo, né? E muito obrigado, professora. Particularmente, professora, né, várias perguntas aqui, eu tenho também, né? E se eu puder pedir aí uns 10 minutinhos só para esse momento, né, do debate, eu Bora. gostaria de iniciar até mesmo, porque há 5 anos eu componho aqui o Conselho Tributário Fiscal do município de Goiânia, sou o julgador aqui no nosso Tribunal Municipal, e quando a gente vê, né, alguém que tem militância no CARF, assim, a gente fica, né, um tribunal tão evoluído a nível intelectual dos julgadores e de matéria também, a gente fica querendo, né, subtrair aí o máximo de conhecimento que for possível. Uma questão, professor, que eu gostaria já, antes de passar até as perguntas aqui para os colegas, mas que acontece muito aqui a nível estadual, né? O meu contencioso ele é muito a nível administrativo municipal e estadual, tanto a nível aqui no nosso Conselho Administrativo Tributário de Goiás, no TARF-DF, que é o Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais, no Conselho, né, de Contribuintes aqui de Minas e Bahia, onde eu tenho muita militância. Mas a questão é o seguinte: aqui no estado de Goiás, especialmente as delegacias do interior, a nível de SECOM, aqui é Secretaria da Economia, né? Vários estados são Cefaz, né? Secretaria da Fazenda. Mas qualquer inadimplemento do crédito tributário caracteriza crime tributário de sonegação para esses fiscais old school, né? Da velha guarda, que especialmente a gente tem alguns auditores no nosso grupo, não sei se tem algum aqui presente, mas, né, como até a senhora colocou na palestra, são mais evoluídos nesse sentido, ao meu ver, porque o mero inadimplemento da obrigação tributária não caracteriza crime tributário. Mas, enfim, uma parte que me chamou a atenção na sua palestra foi o seguinte: até a nível federal, tá? Até hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, como se diz, barraria essa denúncia, né, por crime tributário. Eu estava, né, muitas vezes aqui é invocada a súmula 24 do STF falando o seguinte, ó, a não constituição definitiva do crédito tributário descaracteriza o crime tributário. Aí a pergunta até mesmo aqui para o cenário goiano, professora. A gente sabe que existe na doutrina muita divergência no seguinte sentido, o termo Constituição definitiva do crédito tributário. Qual que seria, na sua opinião, essa constituição definitiva, né? Pessoal do PBC, né, da escola da Camila Manauara, fala que é muito da notificação válida do contribuinte. A gente tem aquela escola mineira que fala, que é o professor Sacha, que é do trânsito e julgado do processo administrativo tributário, e outros aí que têm outras premissas. Mas qual que seria nesse ponto, professor? Porque é algo que nos interessa demais ouvir a senhora nesse sentido. Bom, considerando que a gente fala de crime e crime é a parte desesperadora dos nossos clientes, então, assim, eu sou advogada de empresas, de famílias empresárias. A gente conta com a constituição do crédito tributário definitivamente no trânsito em julgado da esfera administrativa, tá? A gente não, assim, eu não desconheço outras correntes, e nem digo não é, mas só que, assim, o que é mais... onde eu vou ser mais redondinha para o meu cliente, assim, é, eu costumo contar para quando é a questão de crime tributário, o trânsito em julgado.
Obrigado, professora. Temos aqui a Vanessa, até queria abrir oportunidade, se a Vanessa quiser falar, ela colocou uma questão até interessante, né? Que ela colocou, quando analisa os PLPs 68 e 108, e após seus esclarecimentos, penso que o CARF tem que criar duas novas sessões, uma para a CBS seletivo e outra para o IBS, né? Bom, Vanessa, se quiser colocar alguma questão sobre a sua fala aqui, fica à vontade, pode abrir o microfone. Agora, uma dúvida também, professor, aqui, né, me mandaram aqui no chat, é o seguinte, sobre na parte da fala, da dupla hipótese de incidência, né, do IBS e da CBS sob operações de prestação de serviço. Poderia aqui configurar hipótese de dupla, né, de bitributação, e se acaso, né, pediram para eu formular essa pergunta para a senhora, se caso a corrente for afirmativa, seria uma hipótese da atual, né, falando em processo judicial tributário, de consignação em pagamento, segundo o inciso 3 do artigo 164? Eu não vejo como uma bitributação, eu vejo como um imposto único, que unicamente para fins de arrecadação a gente teve que bipartir. É tão simples quanto isso, né? A gente não está falando aqui na bitributação pura, que são dois tributos incidindo sobre a mesma operação. Não, a gente volta qual é o que é o IVA, né? Então, e aí a gente pode até ir para toda a literatura estrangeira dos outros países que adotam o IVA, tal. O IBS e CBS, eles são um imposto único. Só que para fins de arrecadação, que a gente não teve jeito de se arranjar com estados, se arranjar com a União, para fins de arrecadação, a gente teve que ter um IVA dual. Só. Por isso que eu entendo que não é bitributação. E aí, a Vanessa, ela coloca aqui que ela pensa que o CARF precisaria duas novas sessões para a CBS Eu até abri o meu áudio, doutora Oi, Camila. Vanessa. Ai, desculpa as Tudo minhas bem? inquietações. Tudo bem, graças a Deus. Mas, assim, eu estou até escrevendo um artigo sobre essa questão do processo administrativo e realmente o que me trouxe, assim, muita indignação, principalmente com o PLP 108, porque ele fala dessa vinculação, inclusive ele estabelece aqui num dos artigos, deixa eu ver se eu acho, ele estabelece alguns princípios, né, para esse processo administrativo e vincula as decisões do processo administrativo do IBS às decisões da CBS, justamente pela materialidade, no caso, a regra matriz dos dois tributos serem praticamente a mesma, É a né? mesma. Então, assim, eu confesso, a sua aula foi maravilhosa, agradeço demais, Obrigada. mas eu permaneço com várias dúvidas com Ah, mas relação eu também. Bem eu contigo. sei, como isso vai se operacionar, porque realmente é um absurdo. Eu tô doidinha aqui, não sei nem por onde começar. Acho que vou falar sobre a verdade material, que é melhor, né? E É se mais você quiser que eu tranquilo. leia o seu artigo, também estou super à disposição. Eu vou mandar os que eu já escrevi. Eu Ah, tenho 3 legal. publicados sobre contencioso administrativo, Ai, tanto do PLP perfeito. 108 quanto do, Sim. do 68. Eu te mando. Depois me dá um oizinho ou por e-mail ou no Instagram. Aliás, vou Te deixar meu agradeço. Instagram. Eu Vou sei deixar meu que Instagram. todos nós estamos com várias dúvidas, aí eu coloquei mais como inquietação mesmo, em razão desse artigo que eu estou escrevendo. Ah, obrigada. Tá. Aí você me chama pelo Instagram e aí eu te passo tudo que eu tenho. Mas assim, Vanessa, hoje em dia a gente tem muito mais dúvida da operacionalização disso do Sim, que propriamente do direito material do IPS, exatamente. né? Sim, Então, assim, e
tanto isso gerou uma preocupação muito grande na ministra Regina Helena Costa, que na semana passada ela abriu uma outra comissão de juristas justamente para adequar os PLs dela a essa reforma tributária. Então, assim, isso é Sim. lindo. Eu ainda estou tentando contato com ela, porque eu falei, eu queria falar, ministra, anota eu, me chama, vamos, eu quero ajudar, pelo amor de Deus, estou aqui. Então, Doutora assim, espero Camila, que a ministra me é, indique. na verdade, assim, é bom saber que ela está à frente disso tudo, porque ela é maravilhosa, tem, assim, ideias realmente bastante firmes nesse sentido. Mas quando eu questiono e coloco esses detalhes, é mais como uma expectativa daquilo que vai acontecer dentro do que a gente já tem hoje, como processo administrativo. Me parece que essa extinção do Tite aqui de São Paulo ela está, inclusive, descrita numa desses PLPs ou de alguma lei, não tenho certeza aonde certinho, mas eu vou procurar e vou te passar. E de igual forma, como ninguém falou nada sobre o CARF, e nossa matéria tributária, não só o direito material, como o direito processual, necessita de lei complementar, como que ficaria essa questão do CARF? Então, ele por si só ele vai permanecer, mas aí no caso de São Paulo, o Tite está sendo extinto, então eu fiquei com bastante dúvida com relação a isso. Se necessitaria de uma nova lei complementar e falando, ó, o CARF vai continuar, não sei. Eu precisaria até ler. Não, na verdade não. O próprio PLP 68, a hora que ele não fala do contencioso administrativo, ele já está mantendo o que já existe. Então, não veio uma nova lei posterior alterar ou revogar a que já está. Então, assim, as Sim, mesmas estruturas estão mantidas, diferentemente do PLP 68. O PLP 68, ele vem mudar toda a estrutura. Eu vou procurar aqui, Vanessa, eu não tenho essa informação que o Tite está sendo extinto. É, eu tenho, eu te passo, fica tranquilo, eu me te passa, passo. Tá. me passa, por favor. O que a gente sabe é que ele vai sofrer uma alteração grande, inclusive de estruturas físicas, porque não vai mais existir. Me Todo o processo. parece que, inclusive, doutora, desculpa te interromper, Imagina, que essa extinção do Tite, ela vai se dar exatamente no ano que o Tite iria completar 100 anos. entendi. Então, Não, assim, porque eu realmente não tenho essa informação, mas só que, como instituição, o comitê gestor, ele vai ter embaixo dele os tribunais estaduais por estado, né? Então, assim, eu não acho, ele pode ser extinto, talvez, como tribunal com esse nome, mas os julgadores. Não, e outra, mas e o ICMS que continua? Porque vai ter um grande ICMS que pois vai por é, muitos anos ter que ser julgado. Então, assim, precisamos olhar com calma. Depois você me manda a sim. informação que você Vou tem, te porque passar. efetivamente eu não. Eu acho que ele vai passar sim por uma grande reformulação, mas Sim. extinção eu assim Deus te não ouça. vi. Obrigada, viu? Imagina, Vanessa. Particularmente, professor e Vanessa, né, eu acho que o contencioso administrativo tributário, tanto do ISS como do ICMS, vai muito além de 2033, tá? Viu, Vanessa? Eu digo até mesmo aqui pelo nosso Conselho Administrativo Tributário do Estado de Goiás, a discussão, como se diz, a premissa é essa, né? Enfim, aqui no Conselho Tributário Fiscal também, que as demandas aí desses processos, né, vão demorar muito além, enfim. Professora, Camila, olha, felizmente assim, né, nosso tempo é curto, está chegando aí o término do nosso encontro e também, obviamente, nós somos muito gratos aí já pelos 90 minutos que nos foram concedidos, tá? E óbvio, não queremos extrapolar, né, a sua boa vontade em relação a isso, tá? É,
Nós, da Academia Goiana de Estudos Tributários, tá? Nós agradecemos o seu tempo disponível, tá bom? E com certeza que está registrado, né, a Eu já sua, falei um monte de tema aqui que a a gente precisa sua, discutir. o que a senhora falou que vai nos possibilitar a oportunidade de voltar. E isso vai ser cobrado, com certeza. Vamos falar de penal tributário, gente. Isso é, olha, Ó, anotei aqui, processo judicial tributário, tá? E temos aqui elogios, o Alexandre, a Gláucia, a Ana, né? Todo mundo aqui elogiando ele, excelente aula, muito obrigado, viu, professora? Esperamos em obrigada. breve, tá? A gente trazê-la de volta, com certeza. Muito obrigado mesmo. E Obrigada, o caminhando, prazer foi todo meu, Frederico. Foi bem legal participar. E estou à disposição. Parabéns pela JET, né? É um bebê, mas é um bebê prodígio, porque a gente já ouve falar em bastante lugares, né? Então, assim, parabéns e vida longa à JET. muito obrigado, professora. Satisfação tê-la aqui. E para encerrar, professora, só aproveitar ainda os remanescentes, a gente tem o primeiro encontro do núcleo de direito tributário do agronegócio amanhã, tá, pessoal? Do nosso grupo de agronegócio. Quem não está no grupo de agronegócio, peça o link no grupo principal que a gente disponibiliza. Já temos aí algo em torno de 149 membros e amanhã é o primeiro encontro. Vamos falar aí de planejamento sucessório, tá? De TBI, TCMD, e o nosso Leonardo Amaral, uma das maiores referências aí no direito tributário do agronegócio, vai falar de planejamento na exploração da atividade rural, ok, pessoal? E doutora Camila Manauara, quer dar algum recado? A gente diz, não, Cami, só queria mesmo te parabenizar, Tá. né? Tô falando sozinho. Cami, parabéns pela aula, foi incrível como sempre. Desculpa ter te perturbado por causa dela. Camila, responde o Frederico. A gente está aqui para ajudar, a gente está aqui para fazer a JET chegar no Brasil todo. Eu estou amando fazer parte desse projeto, tá com os meninos nessa empreitada. E como você falou, é um bebê prodígio, né? Então, como embaixadora do Mulheres Tributário, trouxe para Manaus e a JET já trouxe para Manaus também. E nosso objetivo é levar para o Brasil todo. Obrigada pela oportunidade que você me dá, Frederico, também agradeço e estamos aqui para ajudar no que for necessário. Obrigada, meu amor. Obrigado, Camila. Obrigada, Meu amor, te pessoal. amo. Obrigada, Agradeço. Frederico. Professora, Um mais uma abraço. vez, muito obrigado. Obrigado a todos e até outubro no nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Até a próxima. Você Tchau, também. tchau. Tchau.